A paz de Javá, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que estão inscritos neste canal. Iremos começar o culto nesta tarde, 16h55, 23/8 de 2026, mês domingo, mês de agosto. Levítico capítulo 14. A lei acerca do leproso, depois de sarado. A lei acerca do leproso, depois de sarado. Depois falou o Senhor Javá a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. O sacerdote sairá fora do arraial, o sacerdote examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves, viva e limpa, e pau de cedro, e carmesim e sopro. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave em um vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim e o sopro, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então declarará por limpo, soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará os seus vestidos, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, se será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e sua cabeça, e a sua barba, e a sobrancelha, e os seus olhos, e rapará todo o seu outro pelo, e lavará os seus vestidos, e lavará sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha, para a oferta de manjar amassada com azeite, e um log de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor Javá à porta da tenda da congregação. O sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá para expiação da culpa, e o log de azeite os moverá por oferta movida perante o Senhor Javá. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porque assim a expiação da culpa com a expiação do pecado é para sacerdote. Coisa santíssima é. O sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor Javá, e o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direito, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, e assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor Javá. Também o sacerdote fará expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois degolará o holocausto. O sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a de cima de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjar, e um log de azeite. E 2 rolas dos pombinhos, conforme alcançar sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, mostrará o sacerdote a porta da tenda da congregação perante o Senhor Javá. O sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o logo de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor Javá. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porão sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote com seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor Javá. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, e no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor Javá. Depois oferecerá uma das rolas dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será um para a expiação do pecado, e outro para o holocausto, com fé de manjar, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o seu Javá.
Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. A lei acerca da lepra em uma casa. Falou mais o Senhor Jeová, Moisés e Arão, dizendo: quando tiver de entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então verá aquele de quem for a casa e fará saber, sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despeje a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinha verde ou vermelhas, e parece mais fundo do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote, ao 7º dia examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga, e que as lance fora da cidade em um lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade em um lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancar as pedras, e depois da casa ser raspada, e depois de ser rebocada. Tá vendo? A reboca já existia, tá vendo? Ele tá assistindo bem com teus olhos, e ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros. A reboca já existia, tá vendo lá? No versículo 43, e depois ser rebocada. Continuando. Então o sacerdote entrará e examinando, eis que se a praga na casa. Se tem estendido lepra roedora há na casa, imundo está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras, a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. Tá vendo? A casa era rebocada também, em barro também, e em madeiras e pedras. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechado, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará os seus vestidos, que comer em tal casa, lavará os seus vestidos. Porém, tornando o sacerdote a entrar, examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 vezes, e pau de cedro, e carmesim e sopo, e degolhará uma ave em um vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e o isopo e o carmesim, e a ave viva, e os molhará na ave degolada, e nas águas vivas espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com pau de cedro, e com isopo e com carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a farra do campo, assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha, e da lepra dos vestidos e das casas, e da inchação, e do apostema e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda, em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto nessa tarde. Abençoe somente os inscritos e somente os dizimistas, ofertantes, e amém, e amém. Até o próximo culto, que vai ser à noite, que eu estarei de volta com tudo. Até lá, hein? Aqui é o meu Pix, 31971464652. Até o próximo culto. Aqui é o endereço da igreja, Rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, Nação Brasil, Ponte Nova, Minas Gerais. É isso aí, culto todos os dias, de segunda a domingo, todos os dias às 7 horas da noite. Aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na Rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, Nação Brasil, cidade Ponte Nova, Minas Gerais. Até o próximo culto e o próximo vídeo.